Feliz, graças a Deus. Deus me abençoou a equipe. Que bom que a gente fez um grande jogo, uma grande vitória, que ninguém se machucou também, uma grande festa da nação. Então, muito feliz por esse momento. Falando da festa da nação, a gente estava lá com a torcida agora e é impressionante como o pessoal falou de você, ama você, né? Você já sabe disso, está cansado de saber. Gol! Predestinado! Mas como é que foi sentir também isso, a torcida gritando o seu nome, empurrando vocês até o final? Fez diferença em campo? Eu sempre senti esse carinho em todos os lugares que eu vou, nas ruas, na praia, em todos os lugares que eu vou, eu tenho muito carinho deles. Fico muito feliz por isso. Espero que siga assim. Eles fazem parte do nosso time, eles empurram a gente. Em vários jogos, dentro e fora de casa, eles sempre acompanham a gente, então é muito legal esse carinho e a gente precisa muito deles. Nosso time é um bom time, mas não chega aos pés do time do Flamengo. A gente tem consciência que o time do Flamengo é muito superior a nós. With him here, and do you want Ryan in Lyon and in Botafogo? A história do Flamengo é muito superior à nossa, não há como a gente competir de igual para igual com o Flamengo, nunca conseguiremos, até o nosso mascote é inferior ao mascote deles. Eu gostaria muito de um dia ser um funcionário do Flamengo, mas não teve jeito, eu tive que comprar o time mais barato, mas a gente sabe que o Flamengo é a melhor equipe que existe no mundo, com os melhores torcedores, e um dia, quem sabe, eu possa ser um funcionário do Flamengo. Fala, nação rubro-negra, vocês viram aí as declarações do John Textor admitindo toda a superioridade rubro-negra depois que o Botafogo venceu o Vasco da Gama, né? Não, na verdade, não foi isso que ele disse, não. Isso é o que eu gostaria que ele tivesse dito. Na verdade, o que ele disse foi o seguinte: fiz uma piada uma vez que iria chutar a bunda do Flamengo. Todo mundo riu, era uma piada, mas eu estou muito feliz porque fizemos isso. Eu só quero competir contra os grandes times. Eu lembro de um adolescente de 17 anos no Instagram que disse: vamos gringo, só nos dê um time que possamos competir. Depois ele me mandou boas mensagens. Depois me mandou umas mensagens rudes. E finalmente eu o bloqueei. Mas eu lembro dele. Mas estou feliz por competir. Espero trazer a taça para a linda torcida do Botafogo. E o John Textor tá todo animadinho assim, porque ontem o Botafogo sapecou o Vasco por 3-0 e abriu 6 pontos de vantagem na primeira colocação para o Palmeiras, vice colocado do Certame Nacional. Vamos dar uma olhadinha nos resultados da 32ª rodada, porque algo que eu temia acabou acontecendo, mas com um efeito que pode ser revertido hoje mesmo. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Na 32ª rodada, tivemos na sexta-feira, dia 1º de novembro, Fluminense 2, Grêmio também 2, jogo no Maracanã. No sábado, no Nabi Abichedi, tivemos Bragantino 0, Cuiabá 0. Ainda no sábado, tivemos na Liga Arena, Atlético do Paraná 1, Vitória 2. No Alfredo Jaconi, também no sábado, Juventude 0, Fortaleza 3. Aí nós não tivemos jogos no domingo, porque muitas cidades brasileiras ainda estavam escolhendo seus representantes, seus políticos. Por isso, na segunda-feira, na Neoquímica Arena, tivemos Corinthians 2, Palmeiras 0. Aí ontem, no Beira-Rio, o Internacional de Porto Alegre bateu o Criciúma por 2-0. Na Arena Fonte Nova também ontem, o Bahia caiu diante do São Paulo por 3-0. No Newton Santos, o Botafogo meteu 3-0 nos viceínos. E para complementar a 32ª rodada, temos Flamengo e Cruzeiro em Belo Horizonte, no Estádio do Independência, e no Antônio Ascioli, em Goiás, Atlético Goianiense e Atlético Mineiro. Os dois jogos às 21 horas. A tabela de classificação do Brasileirão nesse momento tem Botafogo, primeiro lugar, com 67, Palmeiras na segunda colocação com 61, Fortaleza na terceira colocação com 60 e Internacional de Porto Alegre na quarta colocação, fechando o G4 com 56 pontos.
um jogo a mais do que o Flamengo. O Flamengo vem na 5ª colocação com 55 e o São Paulo na 6ª colocação com 54. Eu temi muito o Flamengo sair do G4, mas temi muito antes do jogo contra o Atlético Mineiro no final de semana passado, porque tornaria a conquista da Copa do Brasil uma obrigatoriedade se o Flamengo quisesse jogar a próxima Libertadores da América já entrando na fase de grupos. Com o resultado que nós tivemos no domingo, uns 3-1 em cima do Atlético, confesso, estou mais tranquilo com relação à chegada do Flamengo na fase de grupos. O técnico Felipe Luiz vai escalar um time misto, recheado de reservas para o jogo de hoje contra a equipe do Cruzeiro. E ainda assim, acredito eu ser uma equipe muito forte, que pode conseguir vencer a equipe do Cruzeiro, sim, mesmo jogando em Belo Horizonte, e trazer para a gente de volta a 4ª colocação, fazendo com que a gente tenha menos pressão do que o necessário para esse jogo de domingo. A equipe que o técnico Felipe Luiz deve levar a campo hoje é Rossi, Varela na lateral direita, Fabrício Bruno e Davi Luiz no miolo de zaga, com Ayrton Lucas na lateral esquerda. Eric Pulgar retorna à equipe para fazer dupla de volantes com o Alan, tendo Carlos Alcaraz fazendo as vezes de Arrascaeta. No ataque, Bruno Henrique, Michael e Gonzalo Plata, com o Matheus Gonçalves podendo aparecer a qualquer momento nessa escalação, sendo um meia que junto com o Carlos Alcaraz vai flutuar ali em cima da defesa do Cruzeiro. Para o Matheus Gonçalves entrar, o Alan precisa sair da equipe, o Alcaraz fazer as vezes ali de segundo volante e o Matheus Gonçalves ficar flutuando. Eu nem vou perguntar para vocês se vocês preferem Alan ou Matheus Gonçalves, porque eu sei a resposta. O que eu vou perguntar para vocês é: quem faz melhor as vezes de Arrascaeta na equipe do Flamengo? Alcaraz ou Matheus Gonçalves? Quem vocês escolheriam para poder fazer a armação das jogadas para Plata, Bruno Henrique e Michael executarem lá na frente? Coloquem aqui nos comentários. Não se esqueça também de curtir, de compartilhar os nossos vídeos e de se inscrever aqui no Resenha Rubro-Negra. E se puder, de lambuja, torne-se membro VVP. Por apenas R$ 1,99, você pode garantir a permanência do nosso canal aqui na plataforma vermelhinha, ajudando financeiramente o nosso canal. E cá para nós, R$ 1,99 não pesa no orçamento de vocês nem percebem que estão doando R$ 1,99. Desses R$ 1,99, apenas 80 centavos vem para o canal, mas já é o suficiente se a gente juntar forças para a gente continuar aqui trazendo a verdade, doa a quem doer, mesmo que doa em nós mesmos. Fechou? Tô contando com a sua ajuda aí, então, se tornando membro VVP. Hoje tem jogo do Mengão, hoje tem jogo do Mengão, Eu posso cantar, eu tô liberado para cantar, sabe por quê? Cantei na semana passada, o Flamengo meteu 3 cocos no Atlético Mineiro. Então não era, o problema definitivo não era a música que eu cantava. Agora dirigentes rubro-negros são até mais preocupados, porque eles tinham certeza que o insucesso do time era a musiquinha que eu cantava, e não é. Não é. A gente ganhou semana passada comigo cantando a musiquinha, vamos ganhar hoje comigo cantando a musiquinha, vamos ganhar domingo, lá na Arena MRV, cantando a musiquinha. Podem ficar tranquilos que vai dar, só não vou dar palpite, tá? Palpite eu não quero dar não, porque essa fase eu ainda não superei. Mas espia só, nação. Hugo Souza, novembro, Corinthians. O que tudo isso quer dizer? Quer dizer que teremos resoluções ainda no mês de novembro com relação ao Hugo Souza. O presidente do Corinthians foi no podcast da Milena Domingues. Vocês se lembram da Milena Domingues aí, gente? Lembra não? A ex-Ronaldinha, a primeira esposa do Ronaldo Fenômeno, a rainha das embaixadinhas, a mãe do Ronald? Pois é, a galera da década de 90 vai lembrar. O presidente do Corinthians foi no podcast dela e lá ele falou que o Flamengo faz um jogo sujo com relação ao Hugo Souza. Ele disse que o Hugo está no cronograma do Corinthians, que é questão de horas, talvez de dias, para que tudo se concretize. Ele ainda disse que o torcedor corintiano não precisa se preocupar com isso, não. Só que não há jogo sujo do lado do Flamengo. A situação do Hugo Souza é bem tranquila. Quem me acompanha já sabe há muito tempo. Era a seguinte: o Corinthians tinha um prazo
para poder acionar o Flamengo com a cláusula de prioridade de compra. Acionaram. Agora eles têm até o dia 30 de novembro para se resolverem com o Flamengo sobre como vão pagar o Flamengo. Não quer dizer que eles tenham que pagar os 800 mil euros até o dia 30 de novembro, não. Eles têm que se acertar com o Flamengo. Flamengo, eu vou te pagar à vista, mas eu vou te pagar no dia 5 de janeiro. Se o Flamengo aceitar, beleza. Flamengo, eu quero pagar parcelado, de 5 vezes, de 4 vezes, com a primeira parcela vencendo tanto. Se o Flamengo acertar, beleza. Tudo tem que ser acertado até o dia 30 de novembro. Passou isso, o Flamengo não precisa mais dar prioridade ao Corinthians. O imbróglio agora é com relação ao transfer ban que eles tomaram. E o que significa o transfer ban? O transfer ban significa que eles não podem registrar jogadores. Não quer dizer que eles não possam comprar. Eles podem comprar quem eles quiserem, só não vai poder registrar até resolver o problema do transfer ban. O Hugo é do Corinthians até dia 31 de dezembro. Suponhamos que o Corinthians apresente as garantias ao Flamengo e o Flamengo resolva vender o Hugo para o Corinthians. O Hugo continua jogando essa temporada pelo Corinthians normalmente através do contrato de empréstimo que tem com o Flamengo. Suave. Comprou o Hugo, pagou as parcelas, deu tudo certo? Deu. O problema é se livrar do transfer ban, um problema que não tem nada a ver com o Flamengo. Enquanto eles não se livrarem do transfer ban, o Hugo não pode ser registrado. Então, a partir do dia 1º de janeiro, mesmo que eles comprem o Hugo, esteja tudo certinho com o Flamengo, o Hugo não pode jogar pelo Corinthians enquanto o Corinthians não se livrar do transfer ban. Mas o Hugo seria, sim, jogador do Corinthians. Então, é uma situação que o problema é deles. O problema deles com o Flamengo é com relação às garantias para pagar parcelado. Só isso, não há jogo sujo do Flamengo. Eles só têm que apresentar garantias fortes o suficiente para o Flamengo concretizar a venda. Afinal de contas, não dá para acreditar em palavra de dirigente corintiano. Ainda mais desse presidente que já falou tantas e tantas e tantas que até processo de impeachment ele está enfrentando por lá. Caso o Corinthians não consiga prover ao Flamengo as garantias necessárias, o Grupo City está interessado no goleiro Hugo. E vai bastar o Flamengo conversar um pouquinho com o Hugo para o Hugo mudar essa mentalidade corintiana que ele está vivendo agora para poder viver uma outra mentalidade e ser vendido para uma outra equipe. O Flamengo está tranquilo, não tem pressa com relação ao que vai acontecer com o goleiro Hugo. Os caras têm até o dia 30 de novembro para se resolver. Senão, o Flamengo arranja outro comprador, que, aliás, está assim de interessados no goleiro Hugo. Bom, mudando agora de pau para cavaco, vamos falar um pouquinho sobre o caso do Bruno Henrique, tá? Ontem a gente deu uma cobertura bem ampla em cima do caso do Bruno Henrique, trouxemos várias situações e declarações e apurações que a imprensa veio fazendo a respeito do caso, tomando sempre muito cuidado para não errar. E aí muitas pessoas vieram me perguntar através do WhatsApp o que pode acontecer com o Flamengo se o Bruno Henrique for declarado culpado. Bom, eu vou responder essa pergunta então, mas acreditando que o Bruno Henrique vai se provar inocente e que tudo isso que está aparecendo na mídia aí não passou de mera coincidência. Alguns me perguntam de que lado eu estou. Eu estou sempre do lado do Flamengo e, mais ainda, eu estou sempre do lado da verdade, doa a quem doer. Não tenho jogador nem dirigente de estimação. Fez errado, tem que pagar. Fez certo, tem que sair. Bom, respondendo àqueles que me perguntam sobre o que pode acontecer com o Flamengo não acontecerá absolutamente nada. Inclusive, se qualquer atleta dos profissionais do Flamengo for declarado culpado perante a justiça por qualquer ato libidinoso, há uma cláusula no contrato de cada um deles que permite ao Flamengo rescindir o contrato sem ter que indenizar o atleta, algo como uma demissão por justa causa. E se o Flamengo quiser, e dependendo do caso, o Flamengo ainda pode ser indenizado pelo atleta. Então, há já
no contrato dos atletas dispositivos que protegem o clube não só contra situações como a que o Bruno Henrique está vivendo, mas com outras situações também, abrangendo o nível ali de justiça, não só desportiva, mas a justiça civil e a justiça em geral também, tá? O Bruno Henrique prepara agora a sua defesa para poder levar ao Ministério Público, à Polícia Federal, às autoridades competentes do caso. No STJD, o Bruno Henrique conseguiu fazer uma defesa à época, nós estamos falando de 2023, e o STJD arquivou o caso. Não quer dizer que o Bruno Henrique foi absolvido no STJD, não. O caso foi arquivado lá e o caso pode ser reaberto, eles podem avaliar novamente todas as novas evidências, não são provas, são evidências, e definir também no STJD uma punição para o Bruno Henrique caso as coisas se enveredem para essa direção. Então, essa história que ele foi inocentado no STJD, neca de Futibiriba. A situação foi arquivada por falta de provas convincentes de que realmente o Bruno cometeu isso, aquilo outro. Agora, o foco, em determinado momento, ele vai passar também por Rafael Klein. O Rafael Klein vem sendo um dos destaques da arbitragem brasileira. Muito pouco criticado e muito elogiado. Não só pela mídia, mas até mesmo por treinadores e por jogadores. Ele vai ser investigado também e existe, inclusive, a possibilidade de Bruno Henrique e do árbitro serem convidados a participarem da CPI das apostas que está acontecendo lá em Brasília, sobre a batuta de Jorge Cajuru, ex-jornalista, para poder dar explicações sobre esse caso. Vale lembrar que a CPI ela só pode convidar, ela não tem o poder de intimar atletas e árbitros. Se o Bruno Henrique resolver que não quer ir à CPI, ele não vai, ele não dá declaração nenhuma lá. Beleza? Nação, agora eu vou falar um pouquinho sobre a política do Flamengo, tá? Coisa rápida. Eu sei que vocês não curtem muito o assunto, mas é importante a gente falar sobre isso, porque, afinal de contas, isso vai determinar o curso do que vai acontecer no Flamengo a partir de 2025. Dentro de campo, estamos com um pé na Libertadores da América através da Copa do Brasil. Mas fora de campo, tem muita coisa que pode mudar, dependendo de quem assumir a presidência do Flamengo. Hoje, nós temos Maurício Gomes de Matos, Luiz Eduardo Baptista, ou BAP, e Rodrigo Dunches de Abranches concorrendo à eleição do Flamengo. Pedro Paulo e Valim Vasconcelos tiveram as suas candidaturas impugnadas e, portanto, estão fora da disputa do pleito que deve acontecer no dia 9 de dezembro. A saída de Valim Vasconcelos causa um grande impacto em cima de tudo que está acontecendo nesse momento do Flamengo. Eu conversei com pessoas do lado do Valim, conversei com pessoas do lado do Dunch, conversei com pessoas do lado do BAP, para entender como eles veem essa situação da impugnação da candidatura do Valim Vasconcelos. Bom, por parte do Valim, conversei com um dos grandes líderes da campanha do Valim, que me disse o seguinte: estamos de férias. Eu falei assim, então vocês não vão oficialmente apoiar nenhum dos lados? Não. Ou seja, oficialmente o Valim não apoiará ninguém, nem Maurício, nem Dunch, nem BAP. Nos bastidores, entretanto, fora dos holofotes, essa pessoa me garantiu que cada um vai ter a liberdade para fazer o que quiser, sem interferência do Valim. Ou seja, o Valim não vai proibir nenhum dos seus apoiadores de ir para um lado ou para o outro. Ali internamente, cada um segue o que quiser. A recomendação que existe entre a cúpula da campanha do Valim é que eles nem votem, nem participem da eleição esse ano. Então, esse é o posicionamento que eu consegui pegar lá em cima na cúpula que organizava a campanha do Valim.
sobre a situação dos apoiadores do BAP. Eu conversei com uma pessoa que também está lá em cima na organização da campanha do BAP, que me disse o seguinte, vou ler para vocês. Não era para ser, mas como a intenção é ser presidente a todo custo, deu ruim. Ele queria se impor a ser presidente do COD, não rolou. Ficou chateado com isso e buscou o colo do Landim. Essas são palavras de um apoiador lá da alta cúpula do BAP, que está explicando que o Valim quis barganhar o cargo de presidente do COD. E o BAP não negocia cargos. Segundo eu sempre apurei, o BAP trabalha com os apoiadores e só num segundo momento, junto com os apoiadores da chapa, é que define quem vai fazer o quê. Ele não está barganhando cargos com ninguém. E foi aí que o Valim ficou bravo com o BAP e acabou procurando, nas palavras desse apoiador da alta cúpula do BAP, colo no Landim. E ele seguiu. Se queimou muito com essa história de documentos com assinaturas falsas. Agora quer mostrar que é bom moço, educado e honesto. Pode até ser mesmo, mas é incompetente ao chefiar pessoas e se alia a marginais que cometem crimes em seu nome. Então, é assim que o Valim está sendo visto pela alta cúpula do BAP, como um cara incompetente para gerenciar pessoas. Bom, agora não adianta mais. O Valim teve a sua candidatura impugnada pela segunda vez, se aliou a pessoas que não fizeram o correto e agora deu adeus à disputa política que está ficando cada vez mais estreita entre Dunch e entre BAP, com o Maurício sendo uma boa opção, pelo menos pelo que a gente viu no plano de governo. Sem papas na língua, falando a verdade doa quem doer. O melhor plano de governo que eu avaliei até agora é o de Maurício Gomes de Matos. Melhor do que o do BAP, muito melhor do que o do Dunch. A bola está com vocês. Curta, comenta, compartilha. Vamos torcer muito pro Mengão queridão transpor a quinta melhor defesa do Campeonato Brasileiro. Sabia disso não? Cruzeiro tem a quinta melhor defesa do certame nacional. Vamos precisar de muita criatividade lá no ataque para transpor a defesa do técnico Fernando Diniz. Mas nós vamos ganhar, vamos voltar para o G4, vamos nos garantir também na Copa do Brasil, se Deus quiser, no final de semana contra o Atlético Mineiro, que parece já está começando a deixar o gramado filezinho para a gente poder dar a volta olímpica lá, se Deus quiser. Tamo junto, misturado sempre, fiquem com Deus, tenham uma excelente quarta-feira. Saudações rubro-negra.